Situação 2. Situação em que ocorre o incesto emocional. A criança vira substituta de um parceiro, ou seja, o pai ou a mãe transfere para a criança a atenção e o carinho que gostaria de receber do par. Atinge com maior frequência os filhos do sexo oposto e quando a mãe ou o pai é solitário. Os recém-divorciados podem sentir a ausência do parceiro intensamente, com aspectos de seus filhos, lembrando-os do ex. A ocorrência de incesto emocional pode ser aumentada, informa Mônica Peçanha, psicopedagoga e psicanalista infantil e de adolescentes de São Paulo. Pela dificuldade de lidar com a família fragmentada, muitos genitores buscam refazer o imaginário da família ideal, readaptando a criança para a função de marido, pai ou esposa ou mãe. Em determinados casos, um dos pais até projeta na criança a expectativa de que ela possa ser o marido ou a esposa perfeita que não tiveram. Olha a loucura, gente. Comenta Silvia Malamude, psicóloga clínica especializada em terapia de casais e família, também da capital paulista. Isso aqui no que se refere ao narcisismo me lembra muito, me remete, né, à questão de pais que abusam sexualmente de seus filhos. É uma explicação muito plausível, porque isso vem a ocorrer. Silvia diz que, como tanto crianças como adolescentes têm necessidades emocionais relacionadas às suas idades, o peso dessas demandas costumam afetar drasticamente sua futura vida emocional e afetiva. Sabe quando esses filhos aqui vão querer de verdade casar e ter filhos? Tendo essa referência de família que eles têm, nunca. A sociedade poderá vir a cobrar deles que se relacionem, que namorem, que se casem, tenham filhos. Eles mesmos vão ver que todos os seus colegas estão se relacionando, estão tendo uma vida normal. Então, isso poderá gerar nele, sim, a vontade superficial, consciente de vir a querer, a ter filho e se casar, mas lá no fundo, bem no fundo, inconscientemente, vai acender uma luzinha vermelha. Não, 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 isso não é para você, olha o trauma que você tem, isso não lhe pertence. Volta e meia recebo em meu consultório jovens em estados depressivos severos, com perda de interesse pela vida, pelos estudos e por tudo o que poderia auxiliá-los em seus rumos de vida adulta independente. Eles sequer alimentam a esperança de serem eles mesmos pela árdua missão que têm de substituir os pais, relata a terapeuta. Essa substituição aqui dos pais, os filhos substituírem os pais, costuma acontecer mesmo em relação aos irmãos menores. Muito comum narcisistas virem a atribuir a educação e criação dos filhos menores ao filho maior. Tem até um nome técnico para isso. E óbvio, vai dar muito errado. Ai, até arrepia. Até mesmo casais que vivem juntos
podem virar reféns desse mecanismo sufocante quando não são conectados emocionalmente e levam uma vida automatizada mais voltada para fora do que para dentro. Isso aqui se encaixa no narcisismo totalmente, porque o casal narcisista, como eu já falei anteriormente, é um casal de fachada, é um casal que, né, não é amoroso. Então, eles mantêm o casamento por conveniência, por comodismo, já que eles é cômodo, é cômodo ser casado, é um upgrade. Uma pessoa que se casa dá um upgrade, ela é uma conquista social que essa pessoa vem a ter. Então é cômodo e é conveniente. Conveniente manter esse casamento porque os narcisistas não sentem que podem vir a ser felizes de verdade. Então, mantendo esse casamento de fachada, para eles já está ótimo. Nesse padrão de funcionamento, muitos pais acabam sendo permissivos além da medida, permitindo que filhos durmam entre o casal, por exemplo, num contexto que muitas vezes ativa ainda mais a desconexão da dupla, promovendo outros tipos de conexões psicológicas não saudáveis, explica Silvia. Um casal narcisista, como ele não funciona, mantém apenas as aparências. Muitas vezes esse casal não vai querer manter relações sexuais, por exemplo, já que não se dão bem e não são amorosos. Então, esse casal vai chamar a criança, muito pequenininha ainda, para dormir ali, na cama do casal, para evitar que venham a ter essas relações sexuais. O problema maior é que essa criança, com o passar do tempo, já codependente, já vivendo essa simbiose, esse incesto emocional, essa criança mesmo, ela vai começar, essa criança mesma, vai começar a criar mecanismos internos para obrigarem os pais a aceitarem-na ali no meio, dormindo ali no meio, entre o casal. Por exemplo, essa criança vai passar a ter pesadelos noturnos. No futuro, quando essa criança estiver deixando a infância, entrando na adolescência, estiver começando a ter as suas paqueras, os seus relacionamentos amorosos, não posso ter certeza disso que eu estou falando agora, porque eu não vivo na mente dos narcisistas para saber, mas é uma intuição que eu tenho que para mim faz muito sentido. O narcisista vai querer dar o troco. O narcisista vai se esquecer completamente, que ele tem memória seletiva mesmo, ele vai se esquecer completamente de que foi ele que viciou a criança a dormir na cama do casal. E ele vai querer dar um troco nos filhos. Já que vocês estragaram meu casamento, então nada mais justo do que vocês também não terem um relacionamento bacana, um relacionamento amoroso bacana. Isso no que se refere ao filho que é saudável, o filho bode expiatório, né? Porque o filho dourado, criado para se tornar narcisista no futuro também, se vier a seguir os passos dessa família disfuncional, esse filho não, ele pode namorar, até porque ele sempre vai procurar namorar pessoas
que também não são amorosas, ele vai procurar reproduzir o comportamento da própria família disfuncional. Então, para esse filho está tudo liberado, mas para aquele filho saudável que pode vir a ter um relacionamento amoroso, verdadeiramente amoroso, este não. Este vai estar... este vai receber o troco dos pais narcisistas. Boicote aos seus relacionamentos amorosos mais profundos. Agora, o que de pior pode acontecer nessa brincadeirinha de se colocar o filho para dormir na cama? É isso aqui que a Silvia Malamud explica. Conexões, cita, melhor dizendo, conexões psicológicas não saudáveis. O que podemos entender disso? Vocês já ouviram falar de complexo de Édipo? Complexo de Édipo é a situação em que o filho, filha, fica fixado no pai ou na mãe. Como assim fixado? Aquele pai, aquela mãe narcisista que não se comportaram como pai e como mãe, mas como amiguinho, confidente dos filhos. Esse pai e essa mãe vão ser vistos pelo filho, pela filha, não como pai e mãe, mas como homem, como mulher. Vão passar esses filhos a desejar esses pai e essa mãe como sexualmente. E daí que na adolescência, quando entrarem na adolescência, esses filhos virão a ter muitos problemas. Vão ter sonhos eróticos com os pais, vão criar uma aversão a esses pais, uma raiva, um ódio, enfim. E raiva a gente sabe no que pode dar. Pode gerar acidente. Então, esse tipo de situação aqui, que parece ser muito... Ai, o que tem? Deixar a criança dormir no meio, no mesmo quarto que os pais. Pode virar tragédia. E narcisistas, os pais narcisistas, eles costumam ter consciência de que isso aqui que eles fazem é errado sim, porque sempre tem um crítico desse tipo de prática. Tem aquela tia que às vezes vai na casa dos narcisistas. Geralmente narcisistas se isolam do mundo exterior para poderem abusar dos seus filhos, creio eu. Então, eles são isolados, mas sempre tem alguém que vai à casa dos narcisistas e acaba sabendo que o narcisista põe os filhos para dormir com eles, com o casal. Então, quando esse narcisista, esse pai, essa mãe narcisista sabe que vai receber visita dessa pessoa, desse crítico, o narcisista fala assim para o filho: não, essa noite você vai dormir no seu quarto, porque amanhã eu não quero ouvir história, não. Eu não quero ouvir sermão da pessoa crítica, não. Então, o que a gente pode inferir disso? É que o narcisista, ele só olha para o próprio umbigo. Ele não está nem aí para esse filho, para o desenvolvimento desse filho. Ele só está preocupado com si próprio. Se o filho está se desenvolvendo bem ou não, se o filho vai vir a ter problemas no futuro ou não, problema do filho. Lê do engano. E a criança, na sua inocência, ela dá razão aos pais narcisistas. Ela fica com raiva do crítico. Mas por que, né? Ela pensa que eu não posso dormir com os meus pais. Eu adoro os meus pais são ótimos. Olha só como meus pais são bonzinhos pra mim. Eu quero dormir no meio e eles deixam. A ingenuidade da criança. Ela pensa que está sendo favorecida. Ela não consegue perceber o perigo que é por trás desse tipo de relação incestuosa.
infelizmente não consegue perceber.